Bom, pessoal, bem-vindo aqui a essa aula de hoje, né? Um grato momento. Eu gostaria de agradecer muito o pessoal do All for Food, do pessoal da Universidade Federal do Paraná por esse convite, para eu falar hoje um pouquinho sobre economia circular, sempre do local para o global, né? E uma comparação entre Suécia e Brasil, né? Então, como que a economia circular acontece lá? Quais são as conexões com o Brasil e como que isso tem acontecido ao longo aí dos últimos 6 anos. Primeiro eu queria contar para vocês então quem eu sou, né? Quem está falando hoje aqui com vocês e um pouco dessa jornada. O meu nome é Kelly Dalben, eu sou mestranda da ESPM em Comunicação e Práticas de Consumo. Eu fui consultora sênior da Agência de Proteção Ambiental da Suécia, aqui local no Brasil, né, acompanhando esse desenvolvimento de sistemas circulares alimentares dentro dessa grande cooperação bilateral. Então, eu sou hoje presidente do Instituto Sueco Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável, que fica aqui no Brasil, fica em Curitiba. Como que começou essa história com a Suécia? Né? Eu era, na época, fazia parte da Unidade de Valorização de Recicláveis de Curitiba, né? Aqui eu lidava com então, todo o resíduo seco que vinha, né, dessa separação domiciliar, e a gente desenvolvia inovações ali para melhorar as questões de reciclagem, enfim. Nesse momento eu fui chamada lá em 2015, né, bem naquela efervescência ali da elaboração da Agenda 2030, enfim, para conversar com o governo da Suécia que estava chegando para fazer uma visita no Brasil. A nossa empatia foi tão grande que logo depois eu comecei a fazer alguns voluntariados para a Agência de Proteção Ambiental. A Agência de Proteção Ambiental tinha acabado de assinar, né, um memorando de entendimento internacional entre Brasil e Suécia e queria conhecer um pouquinho mais como que a gente aqui no Brasil lidava com os resíduos. Eles vieram para Curitiba porque Curitiba era um ícone nesse assunto e acabaram vindo ver como que eram os impostos, como que era a gestão, como que a gente olhava para essas questões de recurso. A partir disso, eu fiz uma imersão nessa cultura sueca, né? Comecei com algumas questões voluntárias para eles, para ajudar eles a conectarem os atores, né? Só um papel não quer dizer necessariamente uma cooperação, mas como que conectava os atores, né? Como que eles conseguiam conhecer um pouquinho mais a gente, enfim. Acabei tendo essa oportunidade de fazer também uma imersão lá, né? De como que eles estavam lidando com as questões dos resíduos nas mesas internacionais, junto com a União Europeia, enfim. E foi um momento muito legal, né? Que eu acabei conhecendo como que a Suécia estava inovando nessa gestão pública de resíduos, né? Como que eles estavam olhando para a não geração de resíduos, um tópico super novo para a gente que estava olhando aqui ainda no Brasil sobre reciclagem, né? As partes mais baixas, tratamento de resíduos, as partes mais baixas da pirâmide de resíduos. E com o tempo, então, essa aliança foi se formando e eu me tornei consultora sênior deles aqui no Brasil. Né? Hoje, com o ISB, a gente tem um patamar de colaboração bem mais amplo, né? Já partindo para ações de campo no Brasil. Mas, claro, vamos lembrar quem é Suécia. Sempre tem confusão entre Suécia e Suíça, quem é quem, como que funciona. Então, a Suécia, pessoal, está lá bem no norte, né, no hemisfério norte. Ela é uma monarquia constitucional, né, ela está localizada na Península Escandinava. Então, só para vocês lembrarem onde acontece a aurora boreal, onde acontece o sol da meia-noite, né? Ela é vizinha lá da Noruega, da Finlândia e da Dinamarca. Ela tem em torno de 10 milhões de habitantes, ela é quase do tamanho do estado onde eu moro, que é o Paraná. 21 condados, 290 comunas, que são como municípios, né? Lá na Suécia, e a capital é Estocolmo. Ela faz parte da União Europeia e isso faz uma grande diferença quando a gente pontua isso, né? Desde as diretrizes até os formatos como a inovação acontece. A Suécia ela é o país que mais inova, né? Ela é o líder da inovação europeia, né? Ainda na frente de Finlândia, Dinamarca e Bélgica. Pela própria maneira que a Suécia tem de desenvolver pesquisa e desenvolver, né? A parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Suécia ela é muito conectada com os problemas sociais, com as questões industriais. Então, um programa de doutorado lá, ele já sai direcionado para a inovação.
né? Pelo próprio jeito como eles entendem as questões. As questões ambientais, a Suécia ela teve a primeira agência de proteção ambiental do mundo, né? Então, ela acaba investigando isso de uma maneira mais madura, né? E direcionada para a inovação. Então, tudo isso contribui, né, para essa arquitetura que tem de inovação, que parte público, privado e pesquisa na Suécia. Isso é muito unido. Os projetos são sempre em triple helix, que a gente chama, né? Então, sempre esses três atores super conectados, desenvolvendo inovação. Em termos de economia circular, então, claro, isso já está bem mais abrangente. A ideia deles como país é que todos entendam o que é economia circular, né? Eles querem todos on board, que a gente fala, né? Então, desde a pessoa do consumidor final lá, entender o que é economia circular, porque eles entendem que isso se faz com alianças íntegras, assim, né? Não adianta você só ter uma política pública de economia circular se o privado não está nessa pegada. Não adianta só o privado estar nessa pegada se o público não está nessa pegada. E não adianta os dois estarem se o consumidor final também não está, né? Então, é tudo muito conectado, um novo modelo de gestão. Então, ele precisa, né, dessa legitimidade em todos os setores. E lá, claro, as questões de economia circular, elas acabam sendo mais permeáveis por causa dos valores como nação, né? Um deles é o jeito que eles pensam sustentabilidade. Aqui, quando a gente pensa sustentabilidade no Brasil, a gente ainda tem uma tendência de dividir lá no tripé da sustentabilidade, né? Ambiental, econômica, social. Sustentabilidade às vezes é visto como uma parte marginal, né? Ou um departamento, sendo que a sustentabilidade, no olhar sueco, está muito na íntegra, no desenvolvimento, né? Na melhoria de processos. Não quer dizer um projeto específico de sustentabilidade. Sustentabilidade está no jeito de pensar os processos, já no modelo mais ágil, no modelo voltado para a pessoa, né? Em que não só processos. Então, tudo isso propicia, né, o que essa visão de sustentabilidade ela está permeada, então, em vários processos de inovação. Assim como outras questões, né? Lá eles prezam pela igualdade de gênero, que começa desde a licença paternidade, nas oportunidades, né? Lá, eu lembro que eu estava numa visita, numa missão na Suécia, lá junto com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, junto com o IBAMA e alguns outros atores. E, por exemplo, né, quando a gente está falando de igualdade de oportunidade, chega lá numa área de gestão de resíduos um caminhão de lixo maravilhosamente lindo, com pessoas super bem dentro daquele caminhão que descem e descarregam esse caminhão, né? Pessoas super apresentáveis e tal. Isso causou um choque no público brasileiro que estava lá vendo isso, né? Falaram, nossa, mas por que tão bonito, né? Por que todo esse requinte? Daí eles e causou um choque na Suécia ao mesmo tempo, né? Que eles perguntaram pra gente, nossa, mas vocês não veem resíduo como recurso? A gente vê. Então tudo é bonito, tudo é muito agradável, né? No máximo que você consegue, muito limpo, porque a gente está cuidando de recursos, né? Uma pessoa que trabalha pra gente nessa área, ela recebe tanto quanto um médico, quanto um advogado, quanto um engenheiro, né? Todos têm. Então, eles têm essa questão de igualdade social ali, os valores são muito próximos de salário, né? Não tem essa discrepância que a gente tem aqui no Brasil, que acaba alocando as pessoas, né, para algumas áreas e acaba reforçando sempre essa diferença social. Então, lá como você vai receber o mesmo salário, você escolhe o que é melhor para você, enfim, né? Você não é condicionado a certas posições sociais. Então, isso ajuda na implantação da economia circular e a mentalidade deles do Logum também, né? Que é pensar que as coisas têm uma medida certa, né? Nem muito nem pouco. Eles não pensam assim, mais é melhor. Se você chega na Suécia, você não vai visitar um shopping à meia-noite, como pode acontecer aqui no Brasil na época de Natal. Porque eles entendem que as pessoas precisam descansar, então os shoppings ficam abertos por pouco tempo, né? As pessoas descansam mais, tiram suas férias, então menos workaholic como a gente porque tudo lá precisa da medida certa. Claro que isso também impacta, né, em outras questões que eu vou trazer daqui a pouco. Mas falando dessa cooperação entre Brasil e Suécia, da economia circular, dos fluxos circulares, então uma das questões que veio com muita força nessa cooperação dentro da Agenda 2030, que é a grande pauta global, foi o ODS 2.3, que é a redução do desperdício de alimento, né, em 50% per capita, principalmente ali em varejo e consumidor final.
É um grande desafio a Suécia, então, por toda essa mentalidade, essa arquitetura de governança, ela acaba evoluindo muito nessa agenda, né? Vai super bem. E então a nossa cooperação, né, ali o que toca o Instituto Sueco Brasileiro é muito essa questão ao redor do ODS 12.3, que está dentro do grande ODS de consumo e produção responsáveis. E o que tem sido feito lá na prática? Na prática, eles estão assumindo muito as questões dos acordos voluntários, que acabam atacando essa questão por bloco, por cadeia inteira de resíduos, alimentos, tecidos, embalagens, eletroeletrônicos. E ele é basicamente composto por 5 grandes passos, que é o engajamento das pessoas e organizações, ter um plano de ação em conjunto, então com as mesmas metas, olhando os mesmos targets, ter uma gestão de governança e de fundos, porque alguém precisa pagar para que isso aconteça, para que isso seja secretariado, para que as reuniões aconteçam, e acompanha esse plano de ação para entender os resultados. Então, sempre PDCA. A política pública na Suécia ela é criada por PDCA, então essa arquitetura que a gente fala entre público e privado e academia, ela cresce muito nessa base de planejar, a implantar, verificar, e ciclicamente isso acontece. Os acordos voluntários não são diferentes dessa matriz de pensamento, Mas o que acontece lá na Suécia, como ela está dentro da União Europeia, e eu falei que isso era bem importante, um ponto diferente do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, isso é muito top-down. Então, foi a União Europeia disse que vai fazer isso, e a Suécia se candidatou para fazer isso da melhor maneira, e acabou executando isso de uma maneira muito eficaz e evolui nessa agenda. Então, mais ou menos para vocês entenderem qual que é a diferença. Aqui a gente está tentando os acordos voluntários de uma maneira bottom-up, diferente. Lá, como a Suécia comprou essa briga em termos governamentais, então indústria e governo, eles dividem essa conta, esses fundos. Aqui não, Aqui a gente compete, na verdade, quando a gente está falando de acordos voluntários, com outras prioridades no Brasil, que a própria diferença social nos traz. Então, tem vínculo. Quando você melhora as relações dos fluxos de alimento, você também tem maior fluxo de alimento para distribuição, enfim, mas isso ainda é meio confuso aqui no Brasil, Isso é meio embolado no meio de campo, porque não tem uma diretriz top-down. Ela nasce bottom-up e ela vai se criando e se moldando aos aspectos que a gente tem aqui. Lembra que eu falei lá do Logum, da maneira como a Suécia se comporta, como é que isso acontece, enfim. Então, traz diversas oportunidades esse jeito deles de arquitetar as questões, de fazer a gestão do seu país, dos locais, Então, eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento, aquilo que eu falei, O governo investe muito nisso, a indústria investe muito nisso, nesse planejamento, nesse jeito de pensar meio PDCA. Aqui no Brasil a gente é muito mais imediatista, você sente no perfil das empresas que elas querem solução para agora, elas precisam apagar um incêndio agora. Então a gente não prevê muito, não planeja muito para daí fazer, a gente sai fazendo, atacando o que está pior e vai remodelando, Então a gente tem às vezes esse ataque um pouco diferente. E tudo que sai lá na Suécia em termos de pesquisa e desenvolvimento é totalmente aplicável, porque ele já nasce desse diálogo de público-privado, os problemas nascem já disso, Não é assim, eu vou ter um problema, vou pensar num problema aqui do meu banco de academia e vou tentar encontrar essa questão dentro lá do campo aplicável. Então, não tem esse lapso, esse gap entre aplicabilidade e desenvolvimento. Isso é muito unido, então isso faz com que as pesquisas tenham financiamentos, que a roda da pesquisa e da inovação gire de uma maneira muito mais fácil. Então, claro, nós como BRICS e nós como parceiros da Suécia temos bolsas de estudos para brasileiros em mestrado lá na Suécia para experimentar um pouco dessa realidade, e trazer aqui para o Brasil, e participar dessa cooperação bilateral que acontece já há bastante tempo. Os desafios que se encontra quando vai estudar na Suécia, se convive na Suécia, os desafios da Suécia sempre vão estar em torno do próprio clima,
né? Um clima difícil, lindo de visitar, difícil de viver, né? São 6 meses de escuridão, 6 meses de claridade, com temperaturas que chegam a ser de menos 40 graus em algumas regiões. Então, né, uma população, tudo é mais autônomo lá, né? As pessoas são extremamente capacitadas, então os serviços mais simples são meio deixados de lado, estão sendo substituídos pela autonomia, né? Então, aqui a inovação, a IoT, Big Data, enfim, acabam trabalhando a esse favor para ajudar eles com esses desafios do próprio clima, né? E a pirâmide etária, apesar de ter um super incentivo para se ter filho na Suécia, é muito bom, as licenças são ótimas. É um país que, quando ele fala que cobre toda a parte de saúde, ele realmente cobre, ele cobre até o transporte que você vai usar para ir no hospital, né? Então, tem uma parte que o cidadão paga, mas tem uma grande parte que é coberta pelo governo. Então, claro, é bom de ter filho lá, porque tem escola, enfim, né? Então eles têm diversas facilidades, mas mesmo assim a pirâmide etária é complicada, é uma população mais envelhecida, o que leva maior tempo para o trabalho, né? Você tem mais tempo de trabalhar, enfim, mas também tem alguns desafios, né? E hoje eles se enfrentam as questões da própria imigração, né? Então muitas pessoas vão para a Suécia com diferentes valores, com países que pensam de forma diferente, então hoje está tendo essa mescla. E às vezes a falta de empreendedorismo, né? Eles sempre falam que o estrangeiro traz o empreendedorismo porque eles vêm de realidades mais difíceis. E ali, como é uma realidade mais estável, o empreendedorismo também às vezes fica um pouco de lado, né? Porque você já tem outras estruturas. O empreendedorismo às vezes nasce muito da dificuldade. Então, algumas comparações. Aqui, para falar um pouquinho do mão na massa, né? Como que, então, olhando em políticas públicas, como que a gente consegue arrumar, né? A mão na massa daquele PDCA que eu estava falando. Né? O governo ali tem uma grande mão de obra de economistas ambientais, né, que acabam olhando as externalidades. Claro, sempre olha custo-benefício, mas com essa consideração. Então, eles sempre vão atacar desde uma política pública sobre qual é o problema ambiental, por que ele está ocorrendo, como que a gente pode resolver esse problema e quais são os impactos da resolução deste problema. Né? Hoje, o Paraná, aqui no Brasil, recebeu uma capacitação do governo da Suécia sobre essa abordagem para políticas públicas e vai começar, então, aí a experimentar um pouco mais de como que é isso na realidade, né? Como que se desenha uma política pública já com esse pensamento de PDCA. Aqui, no fundo, vocês vão ver a apresentação de um slide da própria Agência de Proteção Ambiental nessa capacitação com o Paraná, né? Que está olhando para políticas públicas para a prevenção de desperdício de alimentos, esses fluxos mais circulares de alimentos, e vocês podem ver que aqui sempre começa com a análise do problema, né, uma definição de meta, uma linha de base, essa parte é muito importante, linha de base, a gente entende muito como que está a geração de resíduos alimentares no Brasil, e para isso, né, mais uma parte da parceria, são as questões de gravimetria, né? Como que você vai mensurar quantitativamente, qualitativamente esses resíduos, não grandes números, mas números pormenorizados, entender um pouco mais essas frações de resíduo, tipo carne, laticínios, cereais, como que você entende isso para poder ter um baseline, para poder atacar, então, a questão do ODS 12.3. Identificar, então, essas possíveis soluções em termos de política e dominar um pouco mais esses instrumentos de regulação, instrumentos econômicos e de informação. Né? Então, essa é uma questão que a gente traz muito, a Suécia trouxe isso fortemente para o Paraná, e a partir disso as consequências dessas políticas públicas, né? No custo direto, custo indireto, na redução dos custos de aplicação, a melhoria do meio ambiente, então ali pesam as externalidades que a gente estava falando. Então, né, quis trazer esse slide só para colocar bem como que é esse desenho de PDCA partindo das políticas públicas para os fluxos e para a implantação da economia circular e olhando aí sistemas alimentares, né, o PDA, de uma maneira bem específica. Aqui, né, um pouco mais, ainda sobre o slide compartilhado com o governo do Paraná, né? Então, ali as políticas ambientais, regulando esses instrumentos de política que atingem lá o consumidor final, as empresas, né?
e essas medidas do setor público que acabam garantindo uma qualidade ambiental. Então, a importância aí dessa conversa público-privada para essas questões de implantação da economia circular, de sistemas mais circulares, né? Então, sem pensar nesses instrumentos que regulam essa população, acho muito difícil chegar lá no impacto ambiental que é necessário. Várias avenidas precisam ser abertas para a execução da economia circular, ela não consegue ser só privada, né? Ela depende também de alguns aparelhos públicos, dessa sinergia entre público, privado e consumidor final. Uma das questões que eu trago que foi bem complicada ali no começo, né, lá em 2017, que foi assim, 2015 a Agência de Proteção Ambiental chega no Brasil e decidem algumas agendas, né? A gente fez primeiro aquele apanhado de dados, né, aquele mapeamento de stakeholders juntos lá 2015, 2016, 2017 estabelece-se um roadmap, né? Então o que a gente vai fazer com o Brasil, aonde que estão os maiores gaps que a gente tem capacidade de cooperar e que o Brasil está precisando. Então, gravimetria, análise, baseline foi um deles, quantificar resíduos alimentares na base, né, dados primários desse resíduo, entender o fluxo desse resíduo para poder entender solução e conseguir mensurar impacto, né? Então, caindo lá no PDCA. Mas quando a gente sentou nas principais mesas, a questão de prevenção de resíduos era muito, muito nova. Aqui no Brasil, em 2016, 17, 18, estava muito atrás para entender o que é realmente prevenção. Você sentava numa mesa de técnicos e eles falavam assim, a gente previne resíduos, a gente composta. Ou a gente está pensando em biogás. Isso já é tratamento, né? Isso não está lá dentro da pirâmide de sustentável de resíduos, que é o fundo aqui da minha apresentação. Ele já está na parte de disposição, né? Ou melhores técnicas de tratamento. Não está lá na prevenção, né? A prevenção inclui questões da economia circular de base, que é você usar menos materiais para produzir, né? Então tem que ter um design mais adequado. Os insumos precisam ser muito bem pensados. Se esses insumos não são tóxicos, então, né, usar cada vez menos, ser mais inteligente nesse uso de insumos, né? E a prevenção está muito nisso, e isso envolve melhoria de processo, design, novos materiais, né, inovação pura. E aqui no Brasil, quando então se olhava para a prevenção, eles pensavam em tratamento. É uma confusão de conceitos ali, né, que veio melhorando com o passar do tempo, não tenho o que falar. Mas então, as diretrizes suecas, elas nascem muito dessa pirâmide sustentável de resíduos, e eles realmente entendem a prevenção, né? Eles já estão muito por dentro do que é essa prevenção de geração de resíduos, então muito por dentro dessas questões de economia circular. E aqui no Brasil a gente vê ainda um caminho a ser construído para pensar nisso, né? A gente vai muito mais lá na reciclagem, né? Que é melhorar, é o primeiro ponto que a gente quer melhorar, tratamento, reciclagem, então, porque são os problemas mais emergentes. Mas isso não quer dizer que, em paralelo, a gente já não possa começar a pensar de como que funciona essa economia circular, esse olhar para os materiais, essa melhoria de processos, né? E aí, claro, abre um bolsão para digitalização, IoT, entre outras questões de desenvolvimento de insumos. Daí, claro, né, acaba um desparelhamento dos técnicos brasileiros e suecos nessa questão que hoje a gente está tentando reduzir com os workshops que o ISB promove, com as ações de campo, né, para a gente tentar se alinhar ali nesse discurso e conseguir, então, aproveitar as oportunidades que essa cooperação bilateral oferece. Aqui eu trouxe um pouco das políticas públicas que foram desenhando, dos instrumentos aplicados da Suécia, que foram desenhando esse caminho para a economia circular, né? Então, claro, com base numa pesquisa feita deles, né? Até trouxe lá, depois eles foram até melhorando essas questões de baseline, no sentido de calcular da mesma forma e tal, lá mais para 2016 um pouco. Mas eles começaram lá em 91 já com o planejamento da gestão de resíduos para redução de aterro, né? Então, lá em 2000, eles já começam a pôr um imposto sobre esse aterrar resíduos, né? E daí, lá em 2005, já começa uma proibição do depósito em aterro de resíduos combustíveis e de resíduos orgânicos. A Suécia é muito conhecida pela incineração de resíduos, eles têm uma aplicação, por causa do clima, muito forte, né, no aquecimento central das cidades. Isso é um gasto muito importante para eles e é uma qualidade de vida que eles precisam fornecer para a população. Mas mesmo assim, né, hoje a Suécia não pensa só em incinerar, não pensa só em questões de tratamento, ela está muito, muito ligada às questões realmente de design, né, de desenvolvimento para prevenção de resíduos. Mas eles primeiro atacaram as questões do aterro, né, como usar menos.
Aí isso aumentou as questões de recuperação energética, né, melhorias no tratamento biológico também, e eles queriam chegar muito nessa reciclagem de material e hoje na não geração de resíduos. Né? Então, você pode ver que lá a responsabilidade estendida do produtor, que é a logística reversa, como se fosse aqui no Brasil, que a gente sabe que são diferentes abordagens, tá? Como a Europa aborda EPR, DRS, enfim, né? O modelo europeu não é aplicável no Brasil, porque aqui a gente estratificou essa responsabilidade de uma forma muito diferente, então não dá match, né? Mas lá eles, né, pela União Europeia, têm essas questões da responsabilidade do produtor, então desde 94, muito fortemente, que eles são responsáveis pela logística reversa. E daí, claro, depois eles trabalharam lá uma isenção de imposto de biogás para quando ele é aplicável veicularmente, funciona muito bem, e outras, né? Então essas questões elas foram se combinando e cada uma trouxe um resultado. Né? Todas trazem um impacto, é isso que eles falam, nem tudo é 100%, nem tudo a gente chega onde a gente queria, mas a gente começa a desenhar caminhos com base nas mensurações que a gente faz de resultados de aplicação de políticas públicas. Né? Então, para que caminho que ela está seguindo, o que a gente vai fazer agora? Eu sei que recentemente eles fizeram um grande estudo de embalagens de uso único, né, ligadas com as questões de desperdício de alimento, então eles veem isso de uma forma conectada. E então sempre estão nessa pesquisa forte para desenvolver melhores políticas públicas e privadas para a redução de resíduos e para melhor uso dos insumos, aplicando a economia circular e os sistemas e fluxos circulares de uma maneira dinâmica, que eu posso dizer. Né? Eles não fazem planos para guardar na gaveta, eles fazem planos para que sejam executados e apresentem resultados. Lembrando do nosso PDCA lá dentro da Suécia. Né? Em termos de PDA, de Food Waste Prevention, né, as metas interinas da Suécia eles têm um objetivo bem alto para 2025, que é a redução de 20% per capita, né, porque eles veem que isso vai aumentar o fluxo de alimentos disponíveis também. Né, então, isso acaba mexendo no mercado dos alimentos. Eles trabalham fortemente nisso, né, e para isso, naquele sistema que a gente mostrou lá, do PDCA, o estudo de plano de impacto. Então, eles têm um plano de ação apresentado pelo governo em 2018, que tem 9 áreas de ação para reduzir desperdício de alimento, com 42 medidas. Né? Então, é um problema complexo que exige esse rol de medidas. Né? Aí, claro, o que eu deixo de sugestão aqui para vocês que querem conhecer mais esse mundo Suécia, né? A gente precisa também terminar aqui a nossa conversa, né? Teria muito assunto. Hoje eu estou apresentando para vocês remotamente, o que impede que a gente converse, né? E seja ainda mais produtivo. Mas também deixo meus canais abertos para perguntas, enfim. Eu deixo essa sugestão, que é um evento do consulado da Suécia nas universidades, que é o Study in Sweden, para se aproveitar aí bolsas de mestrado ou internacionalização de cursos, né? E isso fica aberto porque a cooperação existe, está aí produzindo muito na área do PDA, né? Com as alianças que a gente tem feito no Brasil, através do ISB. Então, é algo que, né, a gente pode ter mais uma intervenção ao longo do tempo com vocês para falar um pouquinho mais de Suécia e dessas oportunidades. Eu agradeço o tempo de vocês aqui e, né, fico à disposição para as perguntas que vierem depois aí desse nosso momento. Lembrando que os planos do ISB para 2022 é realmente permanecer, né, aumentar essas questões da gravimetria, da leitura dos dados de base do Brasil em termos de desperdício de alimento, para ajudar ele nessa virada aí para a economia circular, dentro, né, de uma matriz mais PDCA, que é o planejamento, desenvolvimento e análise dos resultados, unindo aí público, privado e academia.